Saudações Duques e Duquesas Tricolores, aqui quem fala é Duque Tricolor para mais esse vídeo. E bom, antes disso tudo eu queria fazer um pedido para vocês, tá? Eu queria falar para vocês que, cara, meu canal tá subindo muito de visualização, meu canal tá subindo muito de inscritos, então isso tudo foi por conta de vocês. Estão fazendo muita coisa por mim. E já a gente chega aos 300 inscritos no canal. E já tem mais um vídeo de apenas das 12 horas para comentar com vocês, que é o especial de 300 inscritos, tá bom? Então, antes disso tudo, antes de comentar sobre mais uma análise do GE, se inscreva no canal, faça o triplo C, que curte, comente e compartilhe. Meus sociais estão na descrição desse vídeo. Quais são suas redes sociais? TikTok para conteúdo mais zoeiro, YouTube, que você está aqui, o YouTube Shorts, que eu comento sobre o vídeo que vai ser lançado, que já lançou há pouco tempo atrás, Twitter, que eu informo o vídeo que acabou de lançar, e Instagram, que eu dou um spoiler sobre todos os vídeos que vai ter. Pix na tela, se quiser me ajudar com qualquer valor, para mim qualquer valor, R$1 já está ótimo para mim, e vídeo todos os dias, 10, 12 e 20 horas, tudo bem? Então bora falar sobre mais essa análise do GE. E bom, senhores e senhoras, análise. Fluminense conta com Brilhos de Cano e Fábio e tem mais sorte que juiz no clássico. Goleiro salva no primeiro tempo e atacante é certeiro na etapa final para garantir a vitória tricolor por 2-0. Resultado não apaga mais a exibição do primeiro tempo, mas serve de lição. E bom, vamos comentar bastante sobre isso, sobre o início da situação. Realmente, assim, quem brilhou muito foi o Cano e foi o Fábio. O Fábio brilhou muito mais do que o Cano, muito por conta dessas defesas milagrosas que ele teve diante do clássico. E para a gente vencer, a gente precisa de um grande goleador, e o Cano realmente voltou a se mostrar um grande goleador. Em 2 jogos ele já tem 5 gols. Ele demorou tanto tempo para realmente começar a fazer o gol agora. Isso é muito interessante sobre isso. Bom, sobre o goleiro salvar no primeiro tempo, tá certo, atacante certeiro na etapa final, beleza. E aí ele comenta aqui, resultado não apaga mais a exibição do primeiro tempo, e eu também concordo com isso, mas serve de lição. Eu acho que muitas das vezes a gente sempre tá pensando assim que os acontecimentos que tiveram realmente afetam ali. E na minha concepção, tá completamente com razão. Eu acho que a gente ainda não chegou realmente a ter um time importante até mesmo para chegar, por exemplo, numa Libertadores. Mas já temos ali várias esperanças que realmente pode ter um futuro melhor diante do Fluminense. Realmente com a derrota do... Eu acho que a gente tem que se lembrar sempre lá de trás. Aí a gente empatou com o Boa Vista, perdeu pro Botafogo e perdeu pro Volta Redonda. E diante de lá, ganhamos o Audax de 3-0 e ganhamos o Vasco de 2-0. Isso significa muito? Ainda não. Eu acho que a nossa prova realmente fatal vai ser justamente contra o Flamengo, pra gente ver como que vai ser a situação. Agora, fora disso, realmente o Fluminense pecou e pecou muito. Não é à toa que o Diniz, ele comenta que estamos falhando muito como time. E é óbvio que isso também está afetando muito o Fluminense. O golaço de Cano já está sacramentado na história dos clássicos entre Fluminense e Vasco, e ninguém tira isso do artilheiro tricolor. Só que o lance do fim da partida quase esconde o que o time do Fernando Diniz foi para o intervalo no Núcleo ao ver o 0-0 no placar e levou o sufoco no segundo tempo. Um quadro, né? Para mim, se a gente pode dividir em 4 quartos, o que é 4 quartos? É você pegar a primeira metade, a segunda metade do primeiro tempo, a primeira metade e a segunda metade do segundo tempo, a gente dividiu justamente isso. Na minha concepção, o Fluminense ele só leva no último quarto e o restante é tudo do Vasco. Mas é aquilo, né? Uma coisa interessante que a gente sempre comenta
É assim, o time joga muito, o time joga bem pra caramba, o time tá lá envolvendo a situação, mas normalmente é vitória do outro time. É engraçado como que a situação, mesmo que invertida, continua ainda ruim pro Fluminense. Isso é muito estranho. Porque se você pegar a minha análise que eu fiz no Botafogo, você vai ver que a gente jogou muito, a gente dominou o jogo, mas perdeu. Aqui a gente foi dominado muito o jogo, mas ganhou. E mesmo assim ainda continua a reclamação. É muito tenso, né? Tipo assim, você reclama quando perde, mas também você reclama quando ganha. E realmente assim, a gente pode ter algum tipo de reclamação. Agora, será que aqui vai ter uma salva e a fala assim, cara, no jogo contra o Botafogo dominamos muito, perdemos. No jogo contra o Vasco nós fomos dominados muito tempo, ganhamos. Cara, e é isso. Fábio salvou com 3 defesas difíceis, 2 no primeiro tempo, e Cano acertou 2 das 5 finalizações que tentou e resultaram no 2-0. Foi 2 tentativas que ele fez de uma vez só, mais 2 de gol, e teve uma terceira realmente, foi 5 tentativas mesmo. Então, nada a ele comentar. Na entrevista coletiva, o técnico tricolor reconheceu que a escolha para escalar Arthur no lugar do Poupado. Poupado não, né? Ele teve lesão, né? Ganso foi equivocado. Ele, aliás, classificou o primeiro tempo como um dos piores que já teve desde que voltou ao Fluminense. Não, eu discordo. Discordo completamente, assim. Claro, se a gente pensar no primeiro tempo, concordo. Mas se ele colocou em um tempo, a gente tem que saber. Eu teria que ver justamente a entrevista completa, mas se ele colocou um tempo, eu discordo. Pra mim, se pegar, por exemplo, jogos que a gente teve um a mais e não conseguiu ganhar, é muito mais preocupante do que isso tudo que aconteceu nesse primeiro tempo do Vasco e Fluminense, do Fluminense e Vasco. Mas concordo que realmente foi um dos piores tempos que já teve, e muito por conta disso, né? Não é à toa que colocou lá. A escolha para escalar Arthur no lugar do Poupado Ganso foi equivocada. Ele sempre errava. Eu tava vendo ali o troço, e não é à toa que coloquei o Arthur ali sendo o nome do jogo negativamente. O Arthur realmente foi um problema ali. E aí muita gente comenta, né? Eu gosto muito de falar sobre isso, sempre apontando sobre essa situação. Mas o Arthur foi colocado no fogo. Não. Quem foi colocado no fogo lá atrás foi o John Kennedy. E mesmo assim meteu 2 gols no Flamengo. O Arthur... E é estranho, né, isso? Quer dizer, lá atrás, quando tinha o André, quando tinha o Martinelli, quando tinha o Luiz Henrique, não era colocar no fogo. Agora é colocar no fogo. Na minha concepção, o Arthur cada vez mais mostra pra mim que ele pode ter sido um jogador excelente na base, mas no profissional não vai render. Só pra você ter uma ideia, o Kaique foi um grande jogador jogando pelo Fluminense. O Evanilson, diversas vezes, quando ele começou a jogar no Fluminense, ele realmente mostrou toda a sua potencialidade. Então, na minha concepção, a gente não tem que simplesmente falar assim, coitadinho do Arthur. Não, eu não falo isso. O cara ganha muito mais do que eu. Eu não ganho nada até agora. Eu tô querendo ganhar com o YouTube. Mas pra você ver só a situação. Então, não, eu odeio quando coloca justamente um princípio de coitadismo nesse garoto. Você vai ver que vai ter aqui, ó. No primeiro jogo do garoto de 17 anos como titular, parece que ele sentiu. Coitado do garoto, ele sentiu. O clássico pegado não deu espaço para uma das joias do Xerém. Atuando apenas na etapa inicial, ele errou 6 passes, metade de áreas, que foi quem mais teve passes incompletos no lado tricolor. Tipo, ele errou muita coisa. Só que o grande problema é você colocar esse garoto assim, coitado do garoto. Tipo assim, cara, você tá indo pra jogar futebol. Vai ser o primeiro jogo como titular. O mínimo que eu espero que você faça, e não é à toa que o Diniz falou muito com ele, o Cano falou muito com ele, e falou assim, cara, você tem que jogar o máximo que você pode. E se o máximo que ele pode é errar tudo que é possível, ele deveria repensar sobre a carreira de futebol.
Eu não trato o jogador, mesmo que seja jogador da base, como coitado. E você, como pessoa que realmente quer ver o Fluminense ganhando tudo, você não pode tratar nenhuma joia do Fluminense como coitada. Não trato isso. Isso pra mim é desumano. Mas essa análise não quer e nem vai focar somente no jovem. O Fluminense como todo não ameaçou o Vasco no primeiro tempo e só teve uma finalização de Keno, que saiu mais caro e a zaga cortou antes mesmo da bola chegar na pequena área. E bom, realmente assim, o desempenho teve muito abaixo. Mas é aquilo, né? Um jogador que faz muito problema, como ele errando 6 passes, significa muita coisa pro futebol hoje. Quando você erra um passe, normalmente você é cobrado. E cobrado com velocidade. Então você não pode errar o passe. A melhor forma de justamente é você tentar chegar e chutar. Porque se você errar um passe, você dá o contra-ataque do cara e você dá direito pro ataque dos caras. Então realmente falando, muito por conta desse jovem é que a gente realmente teve esse problema. Mas depois no segundo tempo você vê que melhora um pouco pro Fluminense. Porque sai o jovem e entra o Lima. Olha só que interessante. Do outro lado, o rival colocou a defesa tricolor para trabalhar e chegou com perigo 4 vezes. Com o Fábio defendendo 2 e outras 2 que passaram perto. Por mais que tivesse mais posse de bola, o Fluminense não agredia e novamente faltou à equipe ataques mais contundentes. Além de ter dado espaço nas costas da defesa numa das armas que o Vasco tinha para a partida, a transição. E realmente voltou a ter o mesmo problema. Ele continua tendo o mesmo problema que até agora o Diniz não soluciona, que é justamente esse contra-ataque. Que normalmente fica 1-1 contra o goleiro sempre. Não dá para admitir isso. Não dá. É novamente a mesma coisa. É toda hora, parece que assim, parece que ele está sempre jogando uma repetição. O Fluminense é o único time do Brasil que sempre joga uma repetição. Que é o time dos caras normalmente dando a bola pro Fluminense, esperando o contra-ataque, fazendo o contra-ataque para meter o gol. É sempre a mesma coisa. Como é que o Fluminense vai resolver isso? Não sei. Mas até agora não resolveu. Lima muda o meio. A entrada de Lima no lugar de Arthur deu mais consistência ao meio de campo tricolor. Abriu o Diniz no intervalo surtiu efeito e o Flu passou a tentar atacar mais pelo lado direito. Apesar de ainda sofrer com as vestígias caindo, o time não foi dominado como no primeiro tempo, até porque conseguia ameaçar também. Bom, muito por conta disso. A saída do Arthur e a entrada do Lima deu mais consistência para o Fluminense. E é por isso que realmente o Lima deu certo. O Arthur deu errado. Quando você tem o pior de você ter menos jogador é você ter um jogador realmente, você ter a mesma quantidade de jogadores, mas um jogador sempre ficar prejudicando. Porque uma hora você vai precisar tocar para aquele jogador e aquele jogador vai prejudicar o time. Quando você não tem mais essa função e você é um jogador que realmente é mais consistente, como o Lima, você fica menos prejudicado. E não é à toa que tem ali o Lima falando sobre isso. O próprio camisa 45 teve a primeira chance mais perigosa após belo passe de letra de Martinelli. O volante, aliás, mostrou bom futebol no clássico, ajudando a distribuir o jogo, principalmente no segundo tempo. Aí veio o gol. Você vê, né, como que a gente teve essa participação muito forte do Lima, teve a participação muito forte do Martinelli. E realmente é por isso que eu falo tanto. Quando você não tem nenhum jogador realmente prejudicando o time, você acaba justamente indo para essa onda. Ares tocou para Samuel Xavier na ponta direita, lado que teve bastante protagonismo em 2022. O lateral cruzou, o Keno tentou o domínio, mas daí a bola escapou e sobrou para o Cano, que livre não teve pena. A partir daí o Fluminense buscou ter mais controle do jogo e o Diniz lançou Iago Felipe no lugar do machucado Keno. Na minha concepção foi um erro ter colocado o Iago Felipe. E foi muito estranho. Infelizmente o golaço que o Cano fez não apaga para mim duas situações que para mim cada vez mais me comprova isso. Eu falei lá atrás que, na minha concepção, a derrota a derrota contra o Volta Redonda e contra o Botafogo teve muito impacto por conta do Iago. O Iago não ajuda. O Iago não faz justamente isso. A situação é justamente essa.
O Iago é a mesma coisa do que o Arthur. Só que o Arthur teve muito mais relevância do que o Iago nesse nível de temporada. E é por isso que eu falo que, na minha concepção, o Diniz está errando sobre isso. Está pecando sobre isso e a gente tem que falar agora. Então, acabou. Aqui não precisa falar porque ele vai comentar mais sobre isso. Então, é só aqui mesmo. O Vasco botou até chance de perigo. O Fábio precisou fazer mais uma defesa difícil no chute de Nenê. E 2 bolas quase beliscaram a trave. O Flu foi segurando até que o evento histórico aconteceu. Para você ver que o Fluminense, ele simplesmente abdicou do ataque. Tirando os 2 jogadores, tirando o John Arias de um lado, tirando o Keno do outro, ele abdicou. Sabe o que eu achei mais interessante? Foram 3 substituições. Será que ele não vai dizer sobre as 3 substituições? O Fluminense podendo ter 5 substituições, fez 3. Por que não fazer 5? Felipe Melo roubou a bola na linha da grande área. Ele ficou com o Martinelli, que tentou encontrar André na primeira, mas De Lucas chegou antes. Ele tocou de cabeça para trás e Rodrigo passou para Miranda. O volante pegou o zagueiro no contrapé e ficou tudo perfeito para Cano, que... Ficou tudo perfeito não, né? Discordo dessa parte aqui. Que olhou para o goleiro rapidamente e sem nem dominar, emendou um laço de canhota, daquele lance que você lembra exatamente onde que estava, como aconteceu. Na minha concepção, esse daí é um gol fortuito. Mesmo que seja um gol lindo, é um gol fortuito. Que mais uma vez mostra como que o Diniz está errando, está pecando muito. O Diniz continuar pecando dessa maneira, vai tirar a gente de todos os títulos. Vai tirar do título do Carioca, vai tirar o título do Libertadores, vai tirar o título da Copa do Brasil, vai tirar o título do Brasileiro. Então, meu filho, a hora é de reclamar do Diniz. De novo. Claro que o gol de Cano tem que ser glorificado. E vai servir para muita zoação entre os torcedores. Mas considerar que a vitória é a única coisa que importa no time de Fernando Diniz, que tanto cantou em 2022, não é algo a ser feito. Perfeito? O Flu pecou bastante no primeiro tempo e o técnico mesmo comentou que a culpa da presencial deve ser acreditada a ele. Não. O Arthur não tem nada a ver com você, Diniz. Mas você sim é culpado por tudo que está acontecendo. Das suas substituições erradas. A equipe foi dominada e teve sorte em sair sem levar o gol. O que serve de aprendizado. Às vezes também se precisa sorte para construir um time vencedor e é sempre melhor aprender ganhando. E bom, vou ficar grandão para falar isso. Cara, na minha concepção, a falta da análise justamente do apenas substituir 3 jogadores em vez de 5 realmente prejudica muito a análise real. O Fluminense tirou o Arthur, colocou o Lima, tirou o Keno, colocou o Iago e tirou o John Arias e colocou o Felipe Melo. Sabe o que isso significou realmente para o Fluminense? Todas as substituições que a gente se defendeu. E para um time que está muito melhor estruturado, só mostra que a estrutura está ruim. Pergunta, por que outro atacante também não quis... Por que o Diniz não quis colocar Marrone? O Willian Bigode? O que está acontecendo com essa falta de substituição? Que a gente sempre está fazendo, que é 4 substituições, 3 substituições. Por que não está fazendo as 5? É importante também dizer isso. Às vezes o pior é aquilo que a gente não vê. Isso daí é psicologia falando. O pior não é o que você vê. O pior é o que você não vê. E eu não vi as 5 substituições. Você viu? Muito obrigado a todos que assistiram. Eu fico por aqui. Se inscreve no canal. Faz o triplo C, que é curte, comente, compartilhe. Meus senhores estão na descrição desse vídeo. Pix na tela para me ajudar com qualquer valor. Vídeo todos os dias 10, 12 e 20 horas. São os tricolores. Falou, valeu e tchau, tchau.